No vídeo de hoje, a gente vai ver sobre regra de 3, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Caracteriza-se por grandezas diretas aquelas em que o acréscimo ou decréscimo de uma equivale ao mesmo processo na outra. Exemplo, nessa tabela existe a grandeza tempo, minutos, e a grandeza quantidade de parafusos, a quantidade. Ela é diretamente proporcional quando uma aumenta e a outra também. Enquanto o tempo de minutos aumenta, a quantidade de parafusos também vai aumentando na mesma proporção. 1 minuto 10, 2 minutos 20, 3 minutos 30, razão de 10, né? Mas a gente pode perceber que vai aumentando os minutos, aumenta a quantidade de parafuso. E isso é diretamente proporcional. Aumenta uma grandeza, aumenta a outra também. Grandezas inversamente proporcionais. É tudo aquilo que pode ser medido ou contado é considerado uma grandeza. Podemos considerar como grandeza as circunstâncias que envolvem comprimento, tempo, temperatura, massa, preço, idade e etc. Entendemos por grandezas inversamente proporcionais as situações onde ocorrem operações inversas, isto é, se dobrarmos uma grandeza, a outra será reduzida pela metade. Aqui a gente vai nessa tabela e percebe que a velocidade é uma grandeza e a outra é o tempo, né, em horas. Enquanto a velocidade aumenta, a hora de percurso do trajeto vai diminuindo. Então, enquanto aumenta a velocidade, 5, 10, 20, vai diminuindo o tempo. Isso a gente coloca como grandeza inversamente proporcional. Enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui. Regra de 3. É o método para determinar o valor de uma incógnita, quando são apresentadas duas ou mais razões, sejam elas diretamente ou inversamente proporcional. Regra de 3 seria que a gente usa o quê? A gente três informações, né? São 3 dados a gente tem. E uma vai ser a incógnita, que a gente não tem essa informação, onde a gente vai preencher o temido X, né? Vai colocar o X como incógnita para achar o valor, né? Vamos fazer um exemplo. Supondo que cada funcionário de uma microempresa com 20 integrantes gasta 10 folhas de papel diariamente, quantas folhas serão gastas nessa mesma empresa quando o quadro de colaboradores aumentar para 50? Então, assim, uma dica. Quando a gente vai montar alguma regra de 3, a gente coloca como tabelinha os dados do funcionários que a gente vai perceber aqui no problema, que a gente vai ter duas grandezas. Grandezas a gente vai nomear, né? A gente vai nomear como grandeza quando tem essa informação numérica. Então a gente tem folhas de papel, né? E a gente tem aqui os integrantes, tá? 20 integrantes. Então a gente tem os funcionários, que seriam os integrantes, e a quantidade de folhas de papéis. Tá? A gente vai nomear como grandeza, né, essas duas informações que a gente tem os dados numéricos, tá bom? Então a gente vai colocar funcionários 20 gastam 10 folhas. 50 funcionários vai gastar quantas folhas? É isso que eu tenho que descobrir. Vamos descobrir se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Quanto aumenta o número de funcionários e de integrantes da empresa, o número de folhas perdidas, desperdiçadas, usadas, né, gastas, vai diminuir ou vai aumentar? Vai aumentar. Seta para baixo. E aqui, seta para baixo. Então a gente pode perceber que
é diretamente proporcional. Então a gente vai fazer o cálculo aqui, vai ser, quando é diretamente proporcional, a gente vai fazer 20 sobre 50. E aí, quando é diretamente proporcional, a gente vai manter a ordem. Vai fazer a multiplicação em x mesmo, vai ficar 20x igual a 50 vezes 10. 20x copia, 50 vezes 10 dá 500. O 20 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, então vai ficar x igual a 50 ou 500 dividido por 20. Eu corto em cima, posso cortar embaixo, né? Vai ficar 50 dividido por 2, x é igual a 25. Então quer dizer que, vamos apagar aqui. Tanto de folha desperdiçada por 50 funcionários é 25. A gente descobriu isso por proporção, né? Regra de 3, calculamos as grandezas, tá bom? Esse é um dos exercícios. A gente vai encerrar por aqui, tá? Mas nas outras aulas, durante a semana, a gente vai estar postando outros exercícios, tá bom? Comente alguma dúvida que ficou, tá? Passo a passo, alguma passada que não conseguiu entender, a gente vai estar postando nos outros vídeos, explicando de uma outra forma, né? Ative o sininho, né? Aguardo os futuros vídeos, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.